Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. A proposta nossa de reflexão nessa manhã, nós vamos falar no mês de dezembro sobre o nascimento de Jesus. Então nós vamos refletir a palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 2, de 1 a 7, Isaías 7,14. Eu não coloquei ali, mas Lucas 2, verso 13 e 14, para depois você, se quiser, meditar um pouquinho mais. A palavra de Deus diz assim, no capítulo 2 de Lucas: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi à cidade de Nazaré da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. No verso 13 e 14 diz assim: De repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Senhor, em nome de Jesus, estamos reunidos aqui nessa manhã, já exaltando, louvando e bendizendo o Teu santo nome. Pai, esta é a Tua palavra, que é verdade para as nossas vidas, que nós possamos nesta manhã, Senhor, ouvir a voz do Teu Santo Espírito e ouvir a Tua palavra, refletirmos, para que nós entendamos o favor e a graça que o Senhor nos concedeu, o favor da graça que o Senhor nos concedeu, mesmo nós não temos tido mérito algum em recebê-la. Por isso, nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Falar do nascimento de Jesus, às vezes, parece ser redundante. Quantas vezes, para aqueles que já passaram décadas e décadas, mesmo na igreja ou não, ouvindo falar sobre dezembro, o nascimento de Jesus. Primeiro que a data não é correta, mas a gente comemora, independentemente disso ou não, porque celebramos o nascimento de Cristo, que a data correta ninguém sabe, o dia certo. E quando falamos do nascimento de Jesus, nós entendemos, nós que somos cristãos, que Jesus já estava sendo mostrado, de forma ainda a se revelar, aqui para frente, 2000 anos à frente, desde o Éden, quando Adão caiu, Deus já no proto-evangelho, lá em Gênesis 3,15, já estava falando que ele pisaria, a cabeça da serpente e ela morderia o seu calcanhar. Isaías, 700 anos antes do nascimento, escreveu em Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Uma data muito comemorada, mas já predita séculos, anos antes do seu nascimento, para a obra que Deus realizaria na vida do homem. Quando o homem caiu no Éden, às vezes algumas pessoas, e a nós também como pastores, às vezes nos equivocamos, olha, rompeu a relação entre Deus e o homem com a queda, rompida. Mas Deus jamais abandonou o homem mesmo na queda. Porque se você olhar para Gênesis, lá em 3, no verso 8 e 9, você vai ver que depois da queda, Deus ainda buscou Adão e Eva, foi procurar Adão e Eva. Se procurar entre aspas, Ele foi em direção ao homem. O mundo, na data do nascimento de Jesus, ele tem uma perspectiva diferente
E nós temos que ser diferentes nessa perspectiva, que é uma perspectiva comercial, uma perspectiva secularizada e distorcida sobre o nascimento de Cristo. Celebrar o nascimento de Jesus de uma forma correta, essa tem que ser a nossa prática nessa data. Então, celebrar para aqueles que estão distantes de Deus, para aqueles que estão obscurecidos na sua mente, no seu coração em relação a Jesus Cristo, celebrar o nascimento de Jesus, celebrar o Natal, é consumir muitos produtos, é você comprar muitos presentes, é você celebrar Papai Noel. Eu não tenho nada contra Papai Noel. Papai Noel não existe, isso é fato. Qualquer criancinha hoje já sabe, né? Agora, se você colocar o Papai Noel no presépio, tem problema? Não, desde que ele esteja de joelho diante daquela manjedoura. Porque ali está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, celebrar o nascimento de Cristo, você presenteando uma pessoa, tem muita gente que tem aversão a isso, né? Olha, né, os conservadores, né, muito ortodoxos, né, aquele muitos enraizado na tradição humana, ou numa ortodoxia, que é uma doutrina bem rígida, ele vai falar assim, ó, não pode comemorar, não pode dar presente, nós estamos celebrando, como os puritanos, né? Nós estamos celebrando o nascimento de Jesus, onde já se viu você, né, montar uma árvore de Natal. Lá em Romanos, no capítulo 14, no verso 4 e 6, nos dá esse entendimento de como nós, como cristãos, somos livres para celebrarmos todas as datas especiais, desde que elas estejam e tenham como foco o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde que elas tenham como foco uma liberdade que há em Cristo Jesus, para celebrarmos. Então pode presentear, desde que você entenda que o nascimento de Jesus tem um propósito maior do que o presente. Desde que aquela ceia abastada, né? Parece que a gente, é impressão minha, mas acho que a gente engorda algumas gramas na celebração do nascimento de Cristo, ao invés de nós acho que deveríamos fazer jejum, a gente come demais. Mas desde que exista um propósito que nos mova a nos alegrarmos nessa celebração, que é o nascimento do nosso Redentor, do nosso Salvador. Então nós temos uma razão específica para celebrar o nascimento de Cristo, aos quais aqueles que ainda não têm esse propósito consolidado nos seus corações, por meio da fé em Jesus, eles celebram de forma totalmente distorcida essa data. Um nascimento que há mais de 2000 anos, né, nasceu num estábulo humilde, simples, nasceu o nosso Rei, o nosso Senhor, que foi profetizado também por Isaías em 7,14, que diz, por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, Deus presente. O Filho de Deus, o segundo Adão, por um Adão o pecado entrou no mundo. O Messias prometido, o Deus procedente de Deus, como homem encarnado, como segundo Adão, ele é Jesus Cristo, o nosso Senhor, que veio com uma missão específica. Jesus nasceu, talvez possa te deixar um pouco inquieto, mas Jesus nasceu com um propósito, para morrer. Esse é o propósito maior. Deus não deixou o homem na condição de pecado, simplesmente abandonou. Olha, Adão pecou, está rompido o nosso relacionamento, por isso eu vou abandonar o homem. De maneira nenhuma. Deus buscou, Deus se redirecionou novamente em direção ao homem. E por meio de Jesus, por meio do nascimento de Jesus, porque Deus sempre busca o homem. Não é o homem que busca Deus, é Deus que vai em direção ao homem. Quando eu falo é homem e mulher, é a raça. Deus sempre vai em direção ao homem em todos os momentos, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus.
Com o pecado ela está distorcida, essa imagem e semelhança. O homem peca, desobedece à lei de Deus e está em guerra contra Deus. Jesus nasce com um propósito de sofrer por toda essa culpa, a vergonha pelo pecado, e Deus ainda se redireciona para este homem. Para salvar o homem, ele deve se tornar homem. Ele teve que suportar a penalidade daquilo que ele mesmo instituiu como lei, sua própria justiça e lei, para que o homem pudesse ser resgatado. Um homem sem Deus, ele tem uma mente carnal, e essa mente carnal não está sujeita à lei de Deus. É quando o homem cai, o homem decaído lá em Adão, ele já não está sujeito à lei de Deus. Ele é cativo pela solidão, pelo vazio existencial e pela direção da malignidade na sua vida. 2 Timóteo 2,26 diz o seguinte: para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Estar distante da lei de Deus significa ser entregue à sua própria vontade e guerrear contra Deus, entre aspas, esse guerrear. O nascimento de Cristo significa que Deus não relegou o homem à sua própria condição pecaminosa. Deus não se distanciou, Deus não largou o homem, não deixou ele caminhar por si próprio. Porque lá em Isaías 53 nos diz que estamos como ovelhas desviadas. Mas em Lucas 15, na parábola da ovelha perdida, Jesus disse: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Deus persevera em buscar todas as suas ovelhas. Ele não desiste. Não é por causa do pecado que Deus desiste do homem. Não é por causa desse mundo tenebroso, vivenciando trevas e ideologias das trevas, que Deus desistiu do homem. A igreja está viva, pujante, pregando a salvação que há em Cristo Jesus, a transformação que há em Cristo Jesus, porque Deus vai em todos os tempos, em todas as gerações, atrás das suas ovelhas. E a igreja é a sua ferramenta. O nascido de Cristo conota a identificação de Deus, identificado como homem. Ele direciona a identificação de Deus, identificado como homem. O homem é uma criatura, mas Deus é o Criador. Deus não pode salvar com justiça, e ignorando o pecado, perdoando simplesmente, falando assim, olha, acabou, não há mais pecado, então deixa tudo para trás, tudo o que ficou. Se Deus se esquecesse do pecado humano, Ele não seria um Deus justo e reto, na queda de Adão. Era simples, Deus não é Deus? Ele não criou o homem caiu, Ele simplesmente falou assim, olha, está perdoado. Ele estaria agindo contra si mesmo, contra a sua justiça, contra a sua retidão. Mas Ele propiciou para nós um justo, aquele que seria o nosso substituto. Para Deus salvar o homem, Ele deve se tornar homem, a fim de suportar a penalidade de sua própria justiça e lei. Para que o homem pudesse ser salvo, Ele teve que se tornar homem. Para se tornar justiça, para que nós todos não sofrêssemos a penalidade por causa da queda de Adão. Não adianta falar que se você fosse Adão, você não cometeria o que ele cometeu. O Adão é o representante da raça. O que ele fez, nós também teríamos feito. Em Hebreus 2,17 diz, por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso, fiel, com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo.
O sumo sacerdote no Antigo Testamento, ele representava os homens diante de Deus. Você pode ler lá em Levítico 16. Ele aspergia o sangue da expiação do cordeiro no Santo dos Santos, uma vez por ano. Era o dia da expiação. Era o representante humano designado por Deus na transação da salvação. Ele fazia esse intermédio entre Deus e homem, como representante de Deus, em relação à salvação do povo, em relação ao perdão de pecados entre Deus e o homem por meio de sangue de animais. E fazia a mediação do pecado do povo. Então havia essa necessidade de Deus se tornar homem para que nós tivéssemos todos os nossos pecados perdoados. Por isso que o propósito maior do nascimento de Jesus é para morrer, para que nós tivéssemos a redenção, a remissão. Jesus Cristo é nosso grande sumo sacerdote. Essa é uma das grandes razões pelas quais Jesus precisava nascer. Jesus disse com clareza lá em João 12, 27, agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora, é para a hora de morte. Lucas 19, 10 diz, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus Cristo foi um grande mestre, foi o maior que viveu até hoje, mas o objetivo primário de sua vinda não foi construir ensinamentos morais. Veja bem, princípio primário e primordial não significa que não há importância nos ensinamentos de Jesus, no que se refere à ética, aos valores e aos princípios. Mas o primordial para que ele veio a essa terra foi para morrer. A vida de Jesus teve o mais alto padrão moral de todos os tempos, que nenhum homem jamais conseguirá igualar, de obediência à lei de Deus, mas ele não veio estabelecer de forma primordial um padrão moral. Em seu ensino primordial, Jesus veio buscar e salvar o que haviam se perdido. Ele veio nos buscar, e Ele tem buscado de geração em geração, porque a obra do nascimento para a morte e remissão de pecado, ela vai para o futuro e ela retrocede para o passado, cumprindo a lei de Deus para aqueles que já morreram e para o futuro, para o presente e futuro, para aqueles que não morreram e para aqueles que morrerão em Jesus Cristo. Ele substituiu a instrumentália do templo, a representação exterior do sumo sacerdote do sacrifício de animais e do sangue aspergido no Santo dos Santos, para simplesmente, como homem, vir e cumprir toda a lei. Esse sentido primordial de Jesus veio buscar e salvar a todos nós, por meio da sua morte. A pena do pecado era a morte, e a morte do cordeiro resgatava a vida do pecador. Esse é o verdadeiro sentido. Todo ensinamento infalível de Jesus, todo o seu exemplo moral, toda a sua santa inspiração, todos os sinais que ele nos mostrou e nos evidenciou, tudo o que ele fez só terá sentido e valia se ele realmente cumprisse a lei e o que a lei pedia, que era a morte com derramamento de sangue para a purificação de pecado. Na Bíblia tudo flui para frente e para trás. Ela retrocede, ela vem por intermédio da morte de Cristo. De que adiantaria Ele nos inspirar com uma vida se nós mesmos estivéssemos mortos
em espírito e destinados ao inferno. De que adiantaria Jesus vir até nós com um elevado padrão moral, com elevada sabedoria, com elevados ensinamentos, se a nossa direção e a lei pedia morte e derramamento de sangue para a purificação de pecado? De nada resolveria. Por isso que o primordial do nascimento de Jesus é para a sua morte. Morte que ele não merecia. Peso do pecado que jamais ele cometeu. Mas ele veio porque Deus jamais abandonou o homem desde quando o criou. Mesmo na queda, Deus esteve próximo. Mesmo em meio aos deleites dos nossos pecados, Deus continua conosco. Deus continua nos direcionando. Deus continua trabalhando nas nossas vidas para que nós alcancemos uma estatura cada vez mais elevada de santidade. Deus continua perdoando os nossos pecados, porque isso já foi pago há 2000 anos atrás com a sua morte. Por isso que o nascimento de Cristo predominantemente nos entende e nos direciona à redenção de Cristo. O nascimento de Cristo também declara que a verdade entrou no mundo. Porque lá em João 14, 6 diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai se achegar ao Pai senão por meio de Cristo. Verdade essa que o mundo pecaminoso não reconhece. Verdade essa que a ideologia deste mundo distante de Deus, distante de Jesus, não quer reconhecer. É um mundo das mentiras. Por isso que o nascimento de Cristo declara a verdade. Também ela entrou no mundo por meio dele. Você pode pensar em tantas mentiras que são declaradas. Primeiro, que você pode colaborar com a salvação. Salvação, não há colaboração do homem. Há simplesmente um derramar da graça de Deus sobre as nossas vidas. Talvez você possa pensar nesse mundo que nós vivenciamos, que a verdade que tem sido dita, de que, por exemplo, um dos grandes pensamentos ideológicos reinantes no mundo é de que o aborto é uma escolha legítima da mulher. É uma mentira. E nós, como cristãos, temos que combater essa mentira. Outra mentira de que todos os caminhos levam a Deus e ao céu. Mentira. Outra mentira. Faça da sua vida o que você quiser. Você é livre para fazer. É uma mentira. Outra mentira. Não existe uma verdade absoluta. O mundo, ele tem que ser construído por verdades. Então, a minha verdade, necessariamente, não precisa ser a sua verdade. É uma mentira. A vida é feita para desfrutar, e desfrutar só com prazer. É uma mentira. A vida não foi feita só para desfrute e prazer. A vida primordialmente nos foi concedida para glorificar e honrar a Jesus Cristo. Importantíssimo, o mundo de hoje é vivido, em muitas das vezes, de forma ilusória e artificial. Os relacionamentos são artificiais. Às vezes o mundo, nos induz a pensarmos que nós temos mais de 500 amigos nas redes sociais. 1.200 amigos. 450 curtidas. É um mundo ilusório. É um mundo artificial. Que amizade é essa que não existe um abraço? Que amizade é essa que não compartilha o choro? Que amizade é essa que não compartilha, olhando olho no olho, a dor
no semblante do próximo. Que amizade é essa? Que só vê alegria. Nas redes sociais você não vê ninguém do lado de um caixão assim, fotografando e fazendo joinha. Nas redes sociais, não os sarcásticos, né? E aqueles que gostam de sofrer e ver a desgraça dos outros, porque tem psicopata para tudo. Aquele que, né? Ele viu o sangue, ele está fotografando. Aqui, eu acabei de ver, aconteceu agora. Não tem alguém morrendo lá, ele está fotografando, dá a mão para socorrer. Não, ele está fotografando. É um mundo artificial, um mundo ilusório. De felicidade, de aparência. É um mundo que não existe depressão. É um mundo que não existe ansiedade. É um mundo que não existe medo. É um mundo que não existe limite para nada. É um mundo ilusório. E que muitos têm sido abduzidos a compactuar com esse mundo. Um mundo onde o choro é fraqueza. É um mundo ilusório. Esse é o mundo que muitos têm sido buscados. Agora Deus veio, Jesus veio e nasceu para que a verdade entrasse. Para que nós tirássemos as nossas máscaras, como os fariseus tinham, como os legalistas judeus tinham, como os religiosos de hoje têm, de força, de ostentação. É o mundo da transparência, é o mundo da verdade, é o mundo onde nós, com irmãos maduros, com irmãos conscientes, com irmãos respeitosos no conhecimento da palavra, nós nos colocamos diante desses irmãos e choramos os nossos próprios pecados. Nós confessamos os nossos pecados para os nossos irmãos também, para que eles chorem conosco os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas dores, e não aquele mundo ilusório de religiosidade, aonde eu sou forte, aonde eu não sou um pecador, aonde eu sou um super santo em meio dos santos, aonde eu sou o supra-sumo sacerdote diante do sacerdócio real que todos nós somos em Cristo Jesus. Esse mundo de ilusão invade as nossas vidas e as nossas convivências, aonde nós demonstramos aquilo que nós não somos e queremos que as pessoas pensem justamente aquilo que nós não somos. Só que Jesus nasceu, e quando Ele nasceu, Ele declara que a verdade entrou no mundo. Ele declara que a religiosidade não pertence àqueles que são filhos de Deus. Ele declara que o legalismo não é pertinente àqueles que temem ao Senhor. O mundo real, verdadeiro, é o de justiça e santidade, remido pela obra terrena de Cristo. O presente sistema, e nós não gostamos de falar dessa palavra, o presente sistema satânico do mundo é mentiroso, é enganoso. Não tem como negar que esse sistema que nós vivenciamos neste mundo é um mundo de mentiras. É um mundo de ilusões. E nós precisamos nos despertar para essas questões pertinentes a este mundo que nós vivenciamos hoje. Porque nós não podemos nos dispersar e pensar que o mundo é ruim. Porque o mundo criado é bom. Mas o sistema do mundo e que nos rodeia é falso e artificial. Nós precisamos estar alertas em relação à nossa vida, à vida dos nossos filhos, à vida dos nossos netos. Devemos ensinar os nossos filhos sobre esta ideologia artificial, ilusória, que o mundo tem ensinado para os jovens, adultos e velhos. É o mundo apresentado pela TV, nas novelas,
Pode assistir novela? Se você discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, cabe à sua consciência definir. Não é legalismo você olhar para aquilo e falar, isso aí não pertence a Deus. Olhar para uma novela onde uma pessoa de um dia para o outro fica milionária. Onde não existe maldoso que vence. Olha para os filmes americanos, hollywoodianos, de Hollywood. Sempre tem um final feliz. O bandido sempre morre, 99%. Todo mundo se dá bem. Os casamentos são uma maravilha. Os casamentos de Hollywood são maravilhosos, né? O casal briga, daqui a pouco está com dinheiro, está gastando, viajando. É uma ilusão. Imaginar que os relacionamentos não têm conflitos, não têm problemas, não passam por dificuldades, é uma ilusão. É por isso que Jesus veio e pontuou e declarou com o seu nascimento que a verdade entrou no mundo. É por isso que nós, como cristãos, precisamos discernir, termos entendimento daquilo que pertence ao Senhor, pactua com a obra do Senhor, e aquilo que não provém de Deus. Não significa que você não pode ver, significa que nós precisamos discernir e entendermos que aquilo não declara e nem honra ao Senhor. Significa entender que esse mundo artificial e ilusório precisa ser confrontado com a verdade. Nós não podemos ter medo de pactuarmos, de falarmos da verdade que há em Cristo Jesus. Nós não podemos ter medo como pais, como avós, como cristãos, de confrontarmos com sabedoria, com entendimento, com lucidez, de comunicarmos a esta geração que há uma verdade sim, e essa verdade declarada está no nascimento de Jesus, na morte de Jesus e naquilo que Ele nos deixou como ensinamentos. Não tem como nós fugirmos desse pacote maior que Deus nos concedeu por meio do nascimento de Jesus, pela vinda dEle até nós. Não é possível nessa geração, nesse mundo, nós não falarmos mais do pecado de nossas vidas. Não é possível mais nesse mundo nós nos escondermos por detrás de máscaras e não querermos buscar a santidade como foco e alvo principal da caminhada cristã. Não é possível nesse mundo ilusório acharmos que o Evangelho é reduzido a sinais de Deus, a maravilhas. Não é possível um povo de Deus ser iludido pela própria palavra de Deus, distorcida nos púlpitos. Precisamos de sabedoria, precisamos de entendimento e discernimento para declararmos esta verdade que veio até nós em Cristo Jesus, por meio da sua vida, por meio do seu nascimento. É triste saber que a cada dia piores os dias se tornam. Desafiadores. Mas nós temos um Salvador que nasceu há 2000 anos atrás para nos direcionar, para nos moldar, para entendermos e discernirmos aquilo que provém de Deus e aquilo que não provém de Deus. Não desista, jamais, do pacto que nós temos, por meio da fé, de declararmos essas verdades. Primeiro, que Deus tem como propósito maior, Jesus no seu nascimento, de demonstração do amor que Ele tem por nós, em todos os tempos da história da criação. Desde o Éden
até a sua volta. Deus sempre vai buscar e vai atrás das ovelhas perdidas. Não se esqueça jamais que Ele se identificou como Deus quando Ele encarnou em Cristo Jesus e realizou aquilo que jamais nós conseguiríamos realizar. Foi aquele que não cometeu nenhum pecado, mas que sofreu por todos os nossos pecados. Jesus se identificou por meio das dores que sofreu. Jesus se identificou conosco por meio dos sofrimentos que passou, por meio das angústias. Ele sabe o que nós passamos, Ele sabe o que nós vivenciamos. Jamais esqueça que o nascimento de Jesus nos ensina que Ele expiou todos os nossos pecados. E principalmente, também, de tão importância, que o nascimento de Jesus declara que a verdade entrou nesse mundo para combater a mentira da ideologia satânica. Que nós possamos viver, que nós possamos celebrar o nascimento de Jesus com alegria. Com muita alegria, mas também com muito pranto. Pranto pelos nossos pecados. Pranto oriundo do arrependimento. Pranto oriundo, ou choro e alegria, porque Jesus morreu na cruz sem ter culpa nenhuma, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Que nós possamos, nesse mês em que celebra o nascimento de Jesus, que nós possamos ter o verdadeiro foco desta celebração. Pode montar a árvore, tá? Pode ter o Papai Noel ajoelhado lá no presépio, diante da manjedoura. Pode ter o Papai Noel lá, não tem problema, ele não existe. Mas aquele que está na manjedoura existe, que é Jesus Cristo. Pode fazer aquela mesa farta. Pode distribuir presentes. Mas antes de tudo isso, reserve um tempo na sua família, na sua casa, para celebrar o verdadeiro sentido do nascimento de Jesus. Nascimento para perdão. Nasceu para morrer. Nasceu para nos redimir. Nasceu para nos declarar que a verdade entrou nesse mundo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por estes momentos. Queremos te agradecer porque o Senhor direciona as nossas vidas. O Senhor conduz as nossas vidas. E que nesse mês em que os homens instituíram a data, que só o Senhor sabe exata, do seu nascimento, para nós celebrarmos o seu nascimento, mas que essa celebração, primordialmente, tenha como foco celebrar a graça derramada sobre as nossas vidas por meio da sua vinda. A graça derramada sobre as nossas vidas por meio da morte, morte de cruz, morte com derramamento de sangue, morte que nos perdoou de todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Mas que nós não nos esqueçamos que junto com o nascimento, o Senhor declarou que a verdade entrou nesse mundo. E nós, como aqueles que são portadores, aqueles que possuem o Espírito Santo de Deus, temos o privilégio de discernir o que é verdade e o que é mentira.
de discernir o que é verdade e o que é ilusório e artificial. Discernir não significa decidir por isso. Discernir significa que o Espírito Santo de Deus ilumina nossa mente e coração para mostrar a verdade e a mentira. E para que nós possamos decidir qual o caminho que nós tomaremos. Por isso nos ajude, Senhor, por meio da Tua graça e da Tua misericórdia, a sermos cristãos pautados na verdade, cristãos que celebram o verdadeiro sentido do seu nascimento. E que no dia 25, dia instituído pelos homens, cada família aqui representada tire um momento para esta verdadeira celebração do seu nascimento. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.